versículos 13 a 19. Marcos capítulo 3, de 13 a 19. Marcos 3,13. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém. Pode sentar. Tem algumas coisas muito interessantes aqui, e quando Deus nos dá visão espiritual para entender o que está escrito, a gente vai encontrando a doutrina de Deus sendo confirmada em cada ponto das escrituras que a gente lê. Hoje de manhã eu falei que é uma doutrina líquida e certa entre nós, que ninguém é salvo por obras, ninguém é condenado por obras, mas que nós somos condenados por causa dos nossos pecados, somos salvos por causa da graça de Deus. Ninguém merece a salvação. A salvação é produto de um decreto, boa ou má nossa, interferisse nessa decisão. E quando a gente lê aqui, no versículo 13, que Jesus subiu ao monte e chamou, então, cada um de nós que fomos chamados para estar na presença de Deus, fomos chamados Eu tenho intimidade com alguns amigos, um deles, o Bispo Pedro. Eu abraço o Bispo semana passada, não sei que dia que eu vim aqui, aí a Leni entrou, beijou ele, falou, me beija também. Eu beijei o Bispo Pedro ali, o ósculo santo que a Bíblia diz. Eu vejo em que haja qualquer erotismo e intimidade. É que cada um julga pela sua cabeça, né? Então a cabeça desse irmão deve estar meio... deve estar meio atrapalhada, né? E aí ele me recriminou. Mas é o seguinte, nós temos é que ter mesmo intimidade com o Senhor. Nós temos que ser íntimos do Senhor. Quando a gente tem intimidade, só de olhar para o rosto da pessoa, a gente sabe se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se a pessoa está animada, se ela está desanimada, se ela está com medo, se ela está assustada, se ela está preocupada. A intimidade faz com que a gente conheça, porque a gente vai convivendo de perto, né? Outra palavra para intimidade, para ficar assim uma palavra mais apropriada para esses crentes meio besta, né? É comunhão. Comunhão é essa proximidade, né? Estar junto ali, ter coisas em comum na sua convivência. Muito bem. Então, essa doutrina é ponto pacífico. Eu sempre gosto de enfatizar, porque nós vivemos um período na igreja, um período de vitória com sabor de mel, um período de somos cabeça e não cauda, um período de conquistar, um período de decretar. Eu até uma vez liguei o rádio, um desses programas, estou ouvindo, aí o pregador lá, o sujeito estava fazendo o programa, ele disse assim, Deus, eu determino que o senhor vá agora na casa da
essa pessoa e faça um milagre lá. Eu falei, caramba, eu determino que o senhor vá agora e faça. É a soberania do homem, é o homem determinando, é o homem conquistando, é o homem dizendo o que Deus tem que fazer. Então, eu sempre gosto, por causa da minha origem teológica reformada, né? Eu sempre gosto de enfatizar a soberania de Deus. Deus é soberano, como eu disse hoje de manhã, a porta que Deus fecha, ninguém abre, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ele comanda todas as coisas, Ele é o Senhor do universo. Amém. Até na sua vida financeira. Você pode ser uma pessoa inteligente, pode ser uma pessoa bem informada, estudou numa excelente universidade, fez várias pós-graduações, mestrou, doutorou, pós-doutorou, livre docentou, fez um monte de coisa, e aí você ganha aquela merreca, aquela dificuldade, fica desempregado. Mas quando a obra de Deus acontece na sua vida, está escrito lá que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. E aí acontece como aconteceu um dia desse. Eu fui no supermercado comprar, fazer uma comprinha de uns 300 reais lá com a minha mulher. Estou podendo, não estou, gente? Estou podendo. Aí quando eu saí com aquele monte de coisa para pôr no carro assim, olhei para baixo, debaixo do carro, uma nota de 5 reais. Oh, glória! Eu peguei, mas depois até lembrei da história do português, que falaram para o português que aqui no Brasil é um país tão próspero, que a gente acha dinheiro no chão. Aí ele chegou no aeroporto, desceu, viu uma nota de 100 assim, e falou, estou cansado da viagem, vou começar a recolher depois. E foi embora. Até pensei, falei para ele, devia ter deixado para recolher depois, né? Então quando Deus faz a obra, Ele faz. Eu disse hoje de manhã também, no Egito havia fome. As pessoas estavam vendendo a própria alma para poder ter comida. Se tornaram escravos do faraó para poder sobreviver, para ter um prato de comida. E no meio de toda essa miséria, de toda esse sofrimento, essa falta de comida para as pessoas sobreviverem, na terra de Gósen, onde estavam os judeus, havia prosperidade. Lá tinha plantações, tinha comida, tinha os animais, era uma maravilha. Porque é a bênção do Deus soberano que faz acontecer ou não na nossa vida. Então eu gosto sempre de, embora esse não seja o tema da minha mensagem hoje, eu sempre gosto de, quando aparece essa doutrina, eu gosto de enfatizá-la para que cada um de nós sempre esteja cientificado de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém. Inclusive sobre a nossa vida. Então se tem alguma coisa indo mal na sua vida, você se acerta com Deus, porque depende dEle te abençoar. Você não consegue resolver a sua situação sozinho. Então Ele chamou a si os que Ele quis, vieram a Ele, ficaram junto dEle, e aí Ele, na sua soberania, escolheu 12 e os designou como apóstolos. A palavra apóstolo em grego significa aquele que é enviado. A tradução da palavra apóstolo hoje seria um embaixador. Embaixador, aquele que é enviado em nome de alguém, que vai para algum lugar representar aquele que o enviou. Poderia ser mais ou menos também traduzido como missionário. Aquele que sai em missão, ele recebe de alguém uma missão e vai executá-la. Então Ele designou aqueles que Ele quis para serem apóstolos, para que estivessem com Ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Ou seja, ele escolheu 12 homens que iam fazer coisas espetaculares. Quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, aliás, nos próprios Evangelhos já tem algumas histórias, mas especialmente nos Atos, nós vemos, como eu disse hoje de manhã, a sombra de Pedro fazendo o quê? Curando os doentes, né? O suor de Paulo enxugado num lenço, encostando no doente, fazendo o quê? Curando o doente.
nós vemos um paralítico e Pedro dizendo, levanta e anda, e o paralítico levantou e andou. Nós encontramos Paulo dizendo, eu te repreendo em nome de Jesus, o demônio saindo. O filho a Tabita, não era o filho, a Tabita morta, e Pedro foi lá, o que aconteceu? O menino ressuscitou, ou seja, a Tabita ressuscitou, ou seja, coisas espetaculares. E aí estão relacionados aqui os 12 nomes: Simão, que foi chamado de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que foram chamados de Boanerges, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, o traidor. Então aqui o nome dos 12. Tirando Judas Iscariotes, que foi um traidor, e Tomé, que por uma circunstância, não que ele fosse diferente dos demais apóstolos, mas por uma circunstância que ficou narrada nas Escrituras, ficou sendo conhecido como o incrédulo. Tanto que a gente faz o teste de São Tomé, que é ver para crer, né? Então, tirando Judas Iscariotes e Tomé, os outros 10, e depois mais um, André, né, que foi acrescentado na relação, na equipe apostólica, são homens reverenciados ao longo da história. Juntaram-se a esses 12, depois outros, como o apóstolo Paulo. Eu nasci numa cidade que leva o nome de São Paulo, em homenagem a esse apóstolo. Encostado em São Paulo tem Santo André, outro apóstolo que substituiu Judas Iscariotes. Nós estamos aqui na cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Eu não sei quem foi o Sebastião, mas deve ter sido um cara quente para dar o nome para uma cidade igual a essa aqui, né? Então, você, ao longo desses últimos 2000 anos de igreja, nós temos encontrado, eu já estive em muitos lugares, e você, por exemplo, eu estive em Tirana, na Albânia, e fui visitar a catedral católica lá da cidade. Está lá, Igreja de São Paulo, todo tamanho. Você vai, anda um pouquinho ali, Igreja de São Pedro. Você anda mais um pouquinho ali, Igreja de Santo André, Igreja de São Bartolomeu. Eu me lembro que alguns anos atrás, lá em Belo Horizonte, uma moça me procurou, a Adriana, e ela disse, olha, bicho, eu estive em Nova York e eu estava passeando lá com o pessoal, e aí de repente eu vi uma igreja muito bonita, escrita Igreja de São Bartolomeu, e eu vi que tinha missa lá, resolvi entrar para participar da missa. E aí, quando eu entrei, eles me deram um livro, e eu vi que era uma igreja assim, muito bonita, tinha um padre lá, todo paramentado, vela no altar e tal, mas eu vi que, embora fosse Igreja de São Bartolomeu, não tinha imagem no templo, e era uma missa assim, um pouco diferente, meio parecida, mas diferente, e eu pensei assim, nossa, que como a igreja católica aqui na América é diferente da igreja católica no Brasil. Aí quando eu fui sair, eles me deram um folhetinho e eu vi lá, Episcopal Church, igreja anglicana lá na América, chama Episcopal Church. Eu falei, Episcopal Church, que igreja é essa? Aí disseram para ela, igreja anglicana da Inglaterra e tal, e aí ela disse, olha, eu quando chegar no Brasil vou procurar uma igreja dessa. E aí se tornou membro da nossa igreja lá em Belo Horizonte, porque ela conheceu nos Estados Unidos a Episcopal Church of São Bartolomeu, a igreja de São Bartolomeu, a igreja episcopal de São Bartolomeu. Então você anda por aí, não só entre os católicos, mas também entre os anglicanos, e tem até alguns evangélicos que são um pouco mais, que tem, em vez de ser 333, o cara já está em 335, 336, né? Ele tem algumas igrejas também que levam o nome de algum desses santos, apóstolos, esses homens que expulsaram demônios, que curaram enfermos, que arrebataram multidões, que fizeram coisas espetaculares.
E muitos de nós, hoje talvez não, como evangélicos, a gente aprendeu a respeito de idolatria, e aí a gente tem alguns cuidados, mas eu me lembro, por exemplo, que eu fui visitar uma irmã, que estava há tempos comigo na igreja, lá em Belo Horizonte. Aí um dia surgiu uma situação lá, e eu fui visitá-la, só que eu tive que entrar num corredor, para ir lá no quarto dos fundos, para orar por uma pessoa que estava dentro do quarto. E quando eu cheguei no final do corredor, uma baita de uma imagem de um santo lá. Eu falei, Leni, ela não entendeu nada do que eu estou ensinando aqui. Estava lá o santo, que ela, obviamente, reverenciava, acho, né? Não sei. Eu já falei para vocês que eu queria ter um São Miguel Arcanjo, né? Mas não tem, porque minha mulher de herança batista não ia deixar. Então tem que ficar na minha. Mas eu imagino que aquela irmã de vez em quando ela ia lá, se benzia, acendia uma velhinha, me ajuda aí e tal. Porque muitas pessoas confiam nesses apóstolos. A igreja chama Igreja de São Bartolomeu, não é por acaso, é porque quem frequenta aquela igreja, quem fundou aquela igreja, entende que o São Bartolomeu é um cara poderoso, que ele está lá intercedendo, que ele vai fazer alguma coisa por nós. E assim muitos de nós vivemos reverenciando esses homens. Nós vivemos dando assim uma honra que eles merecem, não tem dúvida. Porque eram homens de Deus, mas nós também somos homens de Deus e nós também somos honrados. Está escrito, Jesus, se aquele que me serve, meu Pai, honrará. Mas nós honramos esses homens, muitos de nós rezamos para esses homens, pedimos que eles intercedam por nós. Domingo passado eu fiquei surpreso, porque eu participei de um culto numa igreja presbiteriana renovada, e o pastor que pregou é daqueles pentecostais de sapatinho de fogo, meu amigo lá de Londrina. Ele é mesmo do replé. Você vai na igreja dele, o negócio pega fogo lá. Quando o Tito foi comigo, eu falei, Tito, se prepara que agora você vai conhecer o que é um culto pentecostal. Ele é acostumado com aquela lenga-lenga americana, o negócio, né? O negócio você vai ver o que é o fogo cair. E o negócio foi um vulcão que explodiu ali. E aí, esse pastor, na hora que ele estava orando pelas pessoas, ele estava dizendo, Senhor, abençoa, faz a tua obra, cura, e daqui a pouco ele disse assim, santos anjos do Senhor, vocês que são mensageiros de Deus, para agir em benefício daqueles que vão herdar a salvação, venham agora, conforme a ordem que vocês já receberam de Deus, e abençoem essas pessoas aqui. Eu caí no meu queixo, porque eu rezar para um anjo é normal, eu sou anglicano, mas um pentecostalzão daquele, fiquei admirado de ver uma visão diferente. Porque nós achamos que essas pessoas têm poder. Ali no caso, agora, vou perguntar para eles, em julho agora eu vou lá para Londrina, vou ficar lá na casa dele, falar, irmão, é o seguinte, você rezou para os anjos, para os apóstolos você reza também? Eu quero saber, meu amigo tem que saber as intimidades do sujeito. Porque nós temos Pedro, Paulo, João, Mateus, Lucas, Marcos, como Bartolomeu, André, como pessoas especiais, Filipe. E aí nós nos sentimos diminuídos perante esses homens. Nós, alguns de nós pensam assim, se eu tivesse a fé de Pedro, se eu tivesse a autoridade de Barnabé, se eu fosse como Tiago. O que eu quero analisar com vocês é o seguinte: esses homens foram chamados por Jesus porque Jesus quis chamá-los.
quando eles ouviram o chamado, eles foram para perto de Jesus. E nós conhecemos a história bíblica, eles andaram durante anos com Jesus, no dia a dia, ouvindo dele, vendo os milagres, enfim, participando intimamente da vida de Jesus. Esses homens foram designados como representantes de Jesus, como embaixadores, apóstolos de Jesus. E o que Jesus determinou é que eles tivessem autoridade até para expulsar demônios. Eles saíram para pregar e ter autoridade para expulsar demônios. E eles fizeram isso. Nós lemos em muitos lugares. Mas era de se esperar de um santo que ele tivesse algumas características. Assim como no domingo passado eu falei de algumas características bem humanas. Eu falei sobre incredulidade, falei sobre necessidade de ter super-heróis, falei sobre medo, falei sobre inércia. São 4 características bem humanas. Mas esses homens foram designados para serem sobre-humanos. Eles não foram designados para agir como humanos, eles foram designados para agir como apóstolos, em nome de Cristo, comissionados por Cristo para fazer uma obra. Então era de se esperar que eles tivessem fé. Mas eu já falei a respeito de Tomé. Quando Jesus ressuscitou, Tomé tinha ido visitar um parente dele lá, Jesus se apresentou no meio dos apóstolos, e eles ficaram impressionados. Quando Tomé voltou, eles disseram: Tomé, o Senhor ressuscitou mesmo, Ele esteve aqui, nós o vimos. E aí o Tomé falou: que é isso? Se eu não vir o sinal dos cravos na sua mão, se eu não tocar nas suas feridas, eu não acredito. Que é isso que ressuscitou o quê? E aí uma semana depois, Jesus apareceu: toca aqui, sou eu mesmo. Não seja incrédulo, seja crente, Tomé. E aí Tomé, então, ele ficou conhecido como incrédulo, mas na verdade não devia ter sido conhecido como crente, que ele caiu aos pés e disse: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus disse: porque você vê, você crê, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, que somos nós. Está falando de nós não vimos Jesus ressuscitado, mas nós cremos, porque o poder dele se manifesta na nossa vida. Amém. Então, quando você não tem fé, que é uma das características que eu citei no domingo passado, a incredulidade, você não está diferente dos apóstolos. Os apóstolos não estão sendo superiores a você. Tomé ficou marcado como incrédulo, mas qual dos apóstolos creu na ressurreição? Antes de ver? Nenhum. Pedro, que era o mais envolvido com tudo, quando ele viu que ele falou: quer saber, eu vou pescar, ele voltou para o barco dele, foi pescar, desistiu da vocação, voltou a trabalhar secularmente. Isso é o quê? Incredulidade, ele não tinha fé. Então os apóstolos, nesse quesito, eles não são assim tão melhores do que cada um de nós, não. Uma outra característica que a gente desejaria encontrar, esperaria encontrar num apóstolo, num homem santo, num homem que foi comissionado diretamente pelo Senhor, é a coragem. Nós precisamos de coragem, de intrepidez. Não é fácil enfrentar as hostes de Satanás. Não sei se eu já contei para vocês, eu estava na casa de um procurador do estado de Minas Gerais, sentado no sofá dele. O filho dele era membro da igreja e tinha pedido para ele ir lá orar por ele, que ele ia fazer uma cirurgia. Um homem incrédulo, um homem blasfemo. Daqui a pouco ele começou a falar mal de Jesus Cristo na minha frente. Sabe o que eu fiz? Eu levantei com o dedo no risco e falei: o senhor dobre a língua para falar do meu Senhor. Eu não admito que o senhor fale assim do meu Senhor. O meu Senhor não é disso aí que o senhor está falando, não. Você tem coragem para fazer isso. Primeiro porque não é politicamente correto. Não, que é isso, o importante é cada um, a sua fé e tal. Deus ama a todos, o importante é o amor. Mas eu enfiei o dedo no nariz daquele procurador do estado.
Podia me prender? Podia. Eu ligava para o meu irmão de São Paulo, que é promotor de justiça, ele ia me soltar, mas que não ia falar do meu Senhor, não ia mesmo. Mas quando Jesus estava preso, sendo julgado, Pedro, valentão, era o único que estava lá, olhando, assistindo. Aí uma criada, naquela época, era uma pessoa completamente sem valor nenhum. Hoje nós respeitamos a cidadania, a dignidade das pessoas, mas naquele tempo não tinha isso. Uma criada era um escravo que alguém capturou em algum lugar, ela era tratado como bicho, como animal, comia resto de comida, não tinha moral nenhuma para falar nada, para fazer nada, era simplesmente uma criada. Aí a Bíblia diz que uma criada olhou para Pedro e falou: você, eu te conheço, você é um dos que estavam com Jesus. O que aconteceu? Pedro negou Jesus, ele ficou com medo. A Bíblia diz que ele blasfemou contra o Senhor, para dizer que ele não tinha nada a ver com aquele crucificado, com medo de ser preso também, de ser crucificado junto com Jesus. Então, quando você tem medo de fazer alguma coisa na obra de Deus, quando falta coragem que seria requerida de alguém poderoso, cheio de Deus, você não está muito diferente dos apóstolos, não. A Bíblia diz também que quando houve lá uma perseguição, todos os apóstolos saíram correndo, e tinha um que estava envolvido num lençol, estava nu, envolvido num lençol. Aí diz que na corrida agarrado o lençol, ele largou o lençol e foi embora nu, de medo. Então, como é que eu vou pegar o São Bartolomeu, colocar uma estátua dele lá em casa e falar: ô Bartolomeu, me ajuda aí? Nós não estamos muito diferentes dos apóstolos. Ou, para falar de outro modo, os apóstolos não eram assim tão superiores a nós como muitas vezes nos fazem crer, como nós pensamos. Outra coisa que se deveria esperar de um apóstolo, de um santo, de um homem de Deus, é que ele fosse pacífico. Jesus é o príncipe da paz. Ele disse: bem-aventurados os pacificadores. Mas você leu aqui que Tiago e João, filhos de Zebedeu, receberam o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Sabe por que Jesus colocou esse apelido neles? Uma vez, Jesus estava caminhando com os apóstolos e iria passar por uma aldeia de samaritanos. Como os samaritanos não se davam com os judeus, então Jesus mandou João e Tiago na frente para pedir permissão para poder passar por ali. Os samaritanos dizendo: não, o judeu não vai passar aqui não, se quiser dar a volta aqui, na nossa propriedade não entra judeu não. Aí quando eles voltaram, falaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para consumir esses incrédulos? Eu estou acompanhando no Facebook agora, estarrecido, um sujeito que se diz pastor, que tem o status de deputado federal, que arrasta multidões, chamado Marco Feliciano, reverenciado por tantos crentes, tão referenciado quanto São Bartolomeu na Episcopal Church lá de Nova York, ou São Pedro lá no Vaticano, ou São Paulo lá em Tirana. Gente aplaudindo, e eu estou vendo o Marco Feliciano incitando os crentes contra os gays, declarando uma guerra contra os gays. E pior do que declarar guerra, pedindo justiça sobre os gays. Eu quero justiça sobre os gays? Eu não quero não, porque se eu quiser para eles, a justiça vem para mim também. E se a justiça vier para mim, eu vou para o inferno. Eu quero para mim e para os gays e para qualquer pecador a misericórdia do Senhor. Amém. Eu não quero que derrame fogo do céu sobre ninguém. Eu não quero destruir ninguém. Os gays não são meus inimigos.
A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais. São demônios que estão encarnados naqueles homens e mulheres imorais, se levantando contra as coisas cristãs. E daí que eles, um deles lá, um gay, se fantasiou e saiu como se estivesse crucificado, como se fosse Cristo. O meu Cristo não está pregado em cruz nenhuma. Meu Cristo é o Rei do Universo, assentado no trono do Universo. Então, quando nós seguimos Marco Feliciano, batemos palma porque ele é poderoso, pastor, deputado, é isso mesmo, vamos acabar com a raça desses gays. Você está agindo como João e Tiago, querendo que caia fogo do céu. O que significa que João e Tiago e nós somos farinha do mesmo saco. Eles não são superiores, não tem que ser reverenciados. Agora em junho, não sei se é agora, a maior festa que tem lá no Nordeste é a festa de São João. Quem morou lá no Nordeste sabe. Eu fui como bispo, uns anos atrás, visitar uma igreja nossa em Pau d'Arco. Aí um bispo anglicano, quando chega, tem banda do exército, tem aquela coisa, né? O bispo é uma celebridade, né? Negócio assim do outro mundo. Aí eu cheguei lá, não aconteceu nada, estava todo mundo meio apressado. Aí eu celebrei lá com eles e tal, e quando acaba o culto, então normalmente todo mundo vem abraçar o bispo, beijar, pedir oração e tal, aquela coisa, servir cafezinho. Quando acabou o culto, sumiu todo mundo. Aí o pastor que tinha me levado do Recife falou: bispo, vambora. Aí eu subi, eu fiquei preocupado, acostumado no Rio de Janeiro, São Paulo, um lugar perigoso. Falei: rapaz, deve ter alguma coisa errada. Aí nós estamos indo, e eu estou vendo aquela fumaceira, mas é uma fumaça assim, fora a fora. E aquela fumaceira e tal. Aí lá no meio da estrada eu falei: pastor, estou meio preocupado, o pessoal sumiu e tal, e você também está indo embora e andando nessa velocidade, o que está acontecendo? Ele falou: bispo, que hoje é dia de São João. Aí nós chegamos lá em Recife, no condomínio que esse pastor mora lá, tinha uma praça, tinha uma festa, uma fogueira do tamanho de um prédio de 5 andares, negócio assim, um monte de mesa, aquela celebração, por causa do São João. Nesse caso não é esse João apóstolo, é o João Batista, né? Mas não é o João Batista, velho. A atuação dele foi tão sofrível que mandaram cortar a cabeça dele. Eu não quero ser igual ao João Batista. E nós vamos reverenciando essas pessoas. Era de se esperar, o Carlos Samuel leu hoje de manhã esse texto, era de se esperar que um apóstolo, aliás, está escrito aqui, ó, que os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então era de se esperar que esses apóstolos, quando aparecesse um demônio, bate-mute. Uma vez eu tentei expulsar o demônio, não sai, então saio eu. Fui embora, larguei o cara endemoniado lá, quer sair. Mas isso aconteceu com os apóstolos também. Quando os 4 desceram do Monte da Transfiguração, foi a passagem que o Samuel deu hoje. O que aconteceu? Senhor, nós trouxemos, eu trouxe o meu filho aqui para os seus discípulos expulsar o demônio que está nele, mas eles não conseguiram. E Jesus, raça incrédula, gente, há quanto tempo ainda eu vou ter que aguentar, vou ter que sofrer vocês? Então, quando você não consegue expulsar um demônio, você não está sendo inferior a nenhum apóstolo. Os apóstolos não eram superiores também nesse quesito de expulsar demônios. Eles também não conseguiam. Era de se esperar. Por exemplo, eu cheguei em São Petersburgo agora, semana passada, com a Leni, nos hospedamos na casa da minha secretária lá. E aí, quando nós entramos na casa dela, o marido dela vem nos receber com uma arma na mão.
Olha, acabei de receber lá do Brasil, aqui ó, mostrou a embalagem, uma arma fabricada pela Taurus, lá em Porto Alegre. E durante 3 ou 4 horas nós ficamos ali na sala, batendo papo e tal, ele ficou com a arma na mão, ainda apontou a arma para mim assim, ó, com um cartucho dentro, a arma estava carregada. Depois que ele apontou a arma para mim, ele tirou o cartucho, para limpar, para lubrificar e tal. E aí a Leni ficou apavorada, ele não queria nem dormir lá. Não, quero ir embora, porque eu vou ficar numa casa que tem gente armada e tal. E nós recriminamos quem tem uma arma. Agora, esse cara lá, ele nem crente é. A minha secretária é metodista, mas o marido dela não frequenta a igreja com ela. Mas, e se nós encontrássemos, como tem alguns crentes, não policial, alguém que tem que andar armado, um crente comum, o cara dá um jeito e coloca uma arma na cintura. Lá no Ceará tinha um pastor que pregava com a arma assim, ó, mostrando o cabo. Pregava com o paletó aberto e a arma aqui, ó, e o cabo está Eu não sei como era o apelo que ele fazia, né? Alguém quer receber Jesus como Salvador aqui? Eu não sei. Eu sei que ele pregava agora. Agora, isso é um escândalo. Uma vez eu perguntei para o meu bispo, o bispo Antônio, saudoso. Eu gostava de fazer umas pegadinhas com ele, eu sou assim meio gozador, né, infelizmente. E o bispo ficava um arado comigo. Aí eu falei com ele, seu bispo, se o senhor tivesse um dos pastores aqui que andasse armado, o que o senhor ia fazer? Eu ia excluir o ministério e tal. Eu falei, então o senhor teria que excluir Pedro. Porque quando foram prender Jesus, Pedro sacou a espada e fez o quê? Sentou na orelha do... E deve ter acertado na orelha porque ele desviou a cabeça, porque ele não deu na orelha. Pensa bem. O cara deu uma desviada e pegou a orelha. Armado, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, vendo Jesus fazer tudo o que ele fez, ele estava lá, armado. Então, se alguém aqui, não sei se o Cláudio anda armado, se alguém aqui anda armado, nós estamos muito piores do que esse pastor que pregava com a garrucha na cintura mostrando o cabo. Não está muito diferente do apóstolo Pedro, gente. Não tem porquê nós reverenciarmos essas pessoas aí. Agora, para encerrar, era de se esperar de um santo que ele tivesse humildade. Eu confesso para vocês que durante muitos anos eu lutei com a arrogância, com a soberba. Porque, além de ser um homem bonito como eu sou, como vocês estão contemplando, eu sempre fui também, como vocês sabem, muito inteligente. E aí juntou a beleza com a inteligência e eu fiquei arrogante. Eu me achava melhor do que os outros. Eu era um pregador que quando pregava, vocês veem que eu prego bem, né? E quando eu acabava de pregar assim, eu descia assim, ó, flutuando. Deus precisou fazer muitas coisas, talvez ainda esteja fazendo, para me quebrar, para tirar essa coisa de mim. Mas quando eu me vi, eu me vejo arrogante, metido a ser alguma coisa, não é muito diferente dos apóstolos. Jesus indo numa empreitada lá para fazer a obra de Deus, para evangelizar, e os discípulos atrás lá discutindo entre si para saber qual deles era o maior. Cadê a humildade desses homens? Então, quando um de nós aqui quer ser melhor do que o outro, quer disputar um espaço a mais, quer aparecer mais do que o outro, não estou dizendo que está certo. O que eu quero enfatizar hoje é que você não está sendo inferior a esses homens. Eles não eram superiores a nenhum de nós em nenhum desses quesitos. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês que são crentes, que não têm devoção de santo nenhum, ninguém tem imagem, espero que não,
Nenhum em casa, porque eu me enganei lá com aquela irmã, de repente eu vou começar a visitar vocês, mas vou querer entrar nos corredores, assim e tal, para saber. Por que eu estou dizendo isso? É para desmoralizar os homens de Deus? Não, eu não estou desmoralizando, porque tudo isso está escrito na Bíblia, é fato público, não é nada de segredo, eu não estou fazendo nenhuma fofoca, não estou blasfemando, estou simplesmente citando o que está na Bíblia. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque, apesar dessas deficiências todas que eles apresentaram, apesar de não terem fé, não terem coragem, de não serem pacíficos, de andarem armados, de não terem autoridade contra os demônios, de não serem humildes, de ficarem disputando quem era o melhor, de terem tantos defeitos, apesar de tudo isso, Deus os usou poderosamente. E eles fizeram uma obra que perdura 2000 anos. O que significa que, se Ele pôde usar aqueles homens, Ele pode nos usar também. Você pode ser usado, você pode se dispor na obra de Deus. Você não precisa ficar encolhido. Ah, não, mas eu não tenho fé suficiente. Não, eu não sou corajoso o suficiente. Ah, não, mas eu sou meio nervoso, porque eu vou querer enfiar a mão naquele sujeito. Não, você não precisa ficar se preocupado com isso não. Deus vai te usar. Deus vai fazer uma obra por seu intermédio. Ele vai entrar em você, vai transformar a sua vida e vai transformar a vida de pessoas através de você, do mesmo modo como Ele fez através dos apóstolos. Amém. É isso que eu estou querendo mostrar para você não se sentir inferiorizado diante dos apóstolos, e para você não ficar romantizando, né? Tendo aquela visão romântica dos apóstolos, idealizando é a palavra que eu queria dizer, para você não ficar idealizando os apóstolos. Ah, se eu fosse como Pedro, ah, se eu fosse como João, ah, se eu fosse como André. Você é como Pedro, você é como João, você é como André, você é o material próprio que Deus tem para usar para transformar o mundo. Amém. Você já está pronto, basta você se dispor. A quem enviarei? Quem irá por mim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Eu estou aqui, eu estou disposto, eu quero ir. Se você ouvir o chamado, responder o chamado, aceitar o chamado, e você se disponibilizar a dizer: Deus, é o seguinte, eu não entendo, o Senhor me chamou, mas vamos embora. Eu quero. Sabe o que vai acontecer? Esse homem que eu falei hoje de manhã, é um pecador. Olha a cara de pecador que ele tem. Olha só. Sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar esse homem para levantar multidões para o Aleluia. Aí, você olha assim para a dona Zilda, com a perna enfaixada, meio... vai, não vai, com a bengalinha. De repente Deus começa a usar, porque a Bíblia diz que mesmo na velhice darão frutos. A Bíblia diz que nem o louco errará o caminho. Se tiver um louco aqui no nosso meio, o louco vai dar fruto para a glória de Deus, porque Deus não depende das nossas qualidades. Ele nos capacita e nos qualifica do jeito que Ele quer. Você só precisa se colocar na presença de Deus. É o que Deus tem para dizer para você nessa tarde. Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu quero te louvar, quero te agradecer por esta palavra, por esse ânimo que a Tua palavra nos dá nesta noite, ó Deus, de nós sabermos que já estamos igualados a Pedro, João, Tiago, nós já somos como os apóstolos, estamos prontos, ó Deus, para ser usados por Ti. Que a Tua graça venha sobre nós, que a Tua misericórdia se manifeste, que haja um despertamento nos nossos corações, e que, apesar das nossas limitações, das nossas deficiências, dos nossos problemas, ó Deus, que nós estejamos prontos, nós estejamos abertos na Tua presença para Te servir, para fazer a Tua obra. Abençoa o Teu povo nesta noite, como ministro da Tua palavra, eu os abençoo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebam a graça de Deus.